para a gente dar continuidade aí. O que que nós estamos falando? Sobre imunização. E sobre imunização, a gente tratou sobre o padrão de imunização. Então, eu vou revisar com vocês aqui em cima de uma imagem. Cadê? Aqui. Vou revisar o que que a gente falou em cima de uma imagem. Para a gente poder falar sobre vacina. Então, o que entra no organismo, que é um invasor, chama antígeno. A reação do organismo a esse antígeno, ou seja uma proteína que está na membrana da célula de um invasor, uma bactéria, de um fungo, ou seja uma proteína do capsídeo de um vírus, ou uma toxina que foi produzida por algum invasor, ou por algum outro ente, que está entrando dentro de você, seu organismo vai entender como invasor, porque ele vai reconhecer aquela proteína, aquela molécula invasora, e ele vai fazer esse reconhecimento para produzir anticorpos, que são proteínas que o organismo vai produzir para combater aquele invasor. E nesse processo de combater o invasor, ele pode neutralizar o invasor, a proteína está lá com as pontas reativas dela. O anticorpo vai lá e se liga nele, grudou, a ponta não tem mais como reagir com mais nada. Então ele neutralizou o invasor. Ou então ele vai lá e simplesmente marca o invasor para ele ser destruído depois. Porque aí vem um leucócito depois, reconhece o anticorpo e destrói o complexo inteiro, o anticorpo antígeno. Tá? É assim que funciona o processo de defesa natural do nosso organismo, que a gente chama de imunização. Beleza. Como que isso acontece? A gente falou no finalzinho da aula passada, vou repetir aqui agora. Como isso acontece tem tudo a ver com o processo que a gente vai ver agora de produção de vacinas. Como era e como está sendo agora produção de vacinas. E no meio de uma pandemia, tudo que está acontecendo em relação a vacinas para o SARS-CoV-2, para esse coronavírus agora, da pandemia, porque isso tem chance de cair no vestibular de vocês. Então vamos lá. Olhando para esse esquema aqui, o invasor é um vírus. Lembra, é a mesma coisa se o invasor for uma toxina de uma cobra, de uma aranha, de um escorpião, de alguma toxina que entrou no seu corpo. É a mesma coisa. Se o invasor for uma bactéria, um fungo, ou qualquer outro vírus diferente, nós estamos considerando aqui o SARS-CoV-2, o coronavírus, pode ser qualquer um. O processo no seu organismo de imunização vai ser o mesmo, tá bom? Então, vou tratar do coronavírus, mas entende que é para tudo. O vírus entrou no organismo. Esse vírus tem um capsídeo feito de proteína. Nesse capsídeo de proteína, ele tem algumas proteínas específicas e tem outras mais comuns e gerais. Quando esse invasor entrou no organismo, o organismo tem linfócitos T e linfócitos B. São leucócitos, né? São os linfócitos, um tipo de leucócito, e você tem tipos diferentes de linfócitos T e linfócitos B, tá bom? Os linfócitos T são os que comandam o processo de imunização. E os linfócitos B são os que produzem os anticorpos. Então, linfócitos T comandam e fazem a parte da imunização que é feita por uma célula, por células. O próprio linfócito ele vai lá e vai fazer alguma coisa. Tá? Então, a gente fala que é uma imunidade baseada em células, mediada por células, tá bom? O linfócito B é aquele que a célula linfócito B vai produzir os anticorpos. Os anticorpos produzidos pelo linfócito B, eles são moléculas, são proteínas que ficam soltas, não é uma célula. São proteínas que vão ficar soltas ali que vão combater o vírus, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de imunidade. A imunidade de anticorpos, que chama imunidade humoral, e a imunidade celular, que é a imunidade dos linfócitos T aí que eles fazem a partir como célula mesmo ele vai atuar nesse processo, tá bom? Bom, o vírus entrou dentro do organismo, ele vai ser reconhecido como invasor, em primeiro lugar, por um tipo de célula de defesa que chama célula apresentadora de antígeno. Tudo é leucócito, tá? Mas são vários tipos. Então, ele vai ser reconhecido como invasor de uma forma meio genérica, mas ele vai ser reconhecido como invasor por essa célula apresentadora de antígeno.
Essa célula apresentadora de antígeno vai fagocitar esse vírus, vai botar ele para dentro. Quando ele entrou, aliás, só um parênteses que eu acho que eu falei semana passada, mas reforçar aqui. Esse processo inteiro que eu estou falando aqui, ele é simplificado. Existem outras coisas no meio do caminho aqui. Só que isso só vai estudar quem for fazer faculdade e área de saúde. Então, aqui, para o conhecimento geral da coisa, são esses aqui os principais agentes que a gente está falando, tá? Mas tem mais, eu só quero que fique claro que tem mais, vocês saberem que tem mais. Não precisa a gente apresentar eles aqui agora. O vírus, então, entrou, a bactéria, o agente, qualquer coisa que seja antígeno aí, invasor, entrou, ele vai ser reconhecido pela célula apresentadora de antígeno. Essa célula vai fagocitar, bota ele para dentro. Quando ela fagocitar, uma célula que fagocitou uma bactéria, um fungo, um vírus, uma proteína invasora, qualquer coisa, o que ela faz quando ela fagocita? Destrói. Ela vai destruir o que ela fagocitou. Lisossomos vão atuar, vai digerir, vai cortar, é aquilo que vai acontecer que a gente já estudou. Tá? Então, quando a célula apresentadora de antígeno... Nossa. Estou engasgado e não passa. Quando a célula apresentadora de antígeno fagocitou o vírus, ela destrói o vírus. Só que quando ela destrói o vírus, ela pega um monte de pedacinhos de proteínas, de peptídeos, pedacinhos de proteínas do vírus, e coloca em moléculas parecidas com os anticorpos. Linfócitos T não produzem anticorpos. Anticorpo é o nome que a gente dá para essas moléculas, proteínas, que são produzidas pelos linfócitos B, que ficam soltas no plasma sanguíneo combatendo o invasor. Isso é que a gente chama de anticorpo. Só que na membrana dos linfócitos T, você vai ter moléculas iguaizinhas aos anticorpos, com pouca modificação, só para ela não sair da membrana, ela fica na membrana. Essas a gente não está chamando de anticorpo, a gente está falando de proteínas de membrana, mas elas são iguais aos anticorpos, tá? Funcionam do mesmo jeito, só que a gente fala que o linfócito T não produz anticorpo, porque não solta no plasma, indo atrás de invasor. Então, o vírus que foi fagocitado pela célula apresentadora de antígeno vai ser todo espatifado, vão colocar pedacinhos de proteína, essa célula vai colocar pedacinhos de proteínas do vírus. Nessas proteínas de membrana desse linfócito, ok? Nessa proteína de membrana aqui do leucócito, vou colocar esses pedacinhos do vírus, e o vírus em si não vai estar mais funcionando, ele está todo destruído ali. Mas tem pedacinho dele espalhado em volta dessa célula aqui todinha, nas proteínas de membrana dela. E esses pedacinhos ficam na ponta lá, para poder encostar em qualquer lugar que essa célula encostar. Então essa célula chama apresentadora porque ela sai encostando esses pedacinhos do vírus para todo lado. E quando ela encosta, por exemplo, num outro linfócito T, que chama linfócito T helper, ou auxiliar, encosta um pedacinho de proteína do vírus num linfócito T auxiliar, a gente fala que ela ativa esse linfócito T. Então, a célula apresentadora de antígeno vai ativar o linfócito T auxiliar, apresentando o antígeno para ele, ou seja, um pedacinho da proteína do vírus para ele, e esse linfócito T, reconhecendo esse pedacinho de proteína do vírus invasor ali, ele vai ficar ativado, ou seja, ele vai trabalhar para poder destruir qualquer agente que entrar no organismo que tiver aquele pedacinho de proteína. Pode até ser um outro vírus parecido, mas tem aquele pedacinho que foi apresentado para ele, ele vai gerar imunidade contra qualquer coisa que entrar que tiver aquele pedacinho. Ok? Então tá. Linfócito T, então, foi ativado por uma célula apresentadora de antígeno. Ele foi ativado. Aí ele vai fazer o papel de ativar outras duas células. Linfócitos B, estou falando até agora de linfócito T, que faz a imunidade celular. Ele vai ativar linfócitos B, como? Simplesmente encostando e apresentando para ele aquelas sequências de pedacinhos de proteínas do vírus que invadiu o organismo. Esse vírus já era, ele está servindo só para apresentar, mas tem outros vírus circulando aí no organismo, tá bom? Então, o linfócito T auxiliar vai ativar o B, fazendo o B produzir anticorpos contra o vírus, o agente invasor, que tem aquele pedacinho ali que foi apresentado pela célula apresentadora de antígeno. Então, quando o anticorpo ele é produzido, lembra que eu falei que ele é ultra específico? Ele vai ser específico para aquele pedacinho.
Não para o vírus inteiro. Então, até um vírus parecido pode acabar sendo combatido também pelo mesmo anticorpo, se for parecido, tá bom? Por quê? Porque o anticorpo ele vai lá e vai combater, ele vai se ligar naquela proteína, digamos que seja essa pontinha aqui, ó, que está aqui. O anticorpo ele vai lá combater, esse aqui é o vírus, ó, ele vai se ligar naquela proteína que um pedacinho dela foi apresentado ali para o linfócito T auxiliar, que ativou o B, que produziu o anticorpo, que vai se ligar naquela proteína. Aí ele vai lá e liga em todos os vírus que ele encontrar que tem aquela proteína. E aí o anticorpo vai fazer o papel de neutralizar ou então marcar para ser destruído. Isso é a imunidade de anticorpos. Chama imunidade humoral, que foi feita pelos linfócitos B. O linfócito B que faz os anticorpos, mas para ele fazer, ele foi ativado pelo linfócito T helper auxiliar, e o T auxiliar foi ativado pela célula apresentadora de antígeno, que fagocitou o antígeno quando ele entrou. Tá bom? Só que essa célula auxiliar, ela também ativa uma outra célula, que é o linfócito T citotóxico. O linfócito T citotóxico é também um linfócito T do mesmo jeito, célula inteira que vai fazer o papel ali, que não vai produzir anticorpo. Lembra? O linfócito T não produz anticorpo, o linfócito B que produz. Então o B produz anticorpo, faz a imunidade de anticorpos, que chama humoral. E o linfócito T ativou o T citotóxico, que ele vai fazer a imunidade celular, que é o quê? O T citotóxico, ele vai procurar células que foram invadidas pelo vírus e que ainda não jogaram esses vírus aqui para fora e destrói a célula inteira com todos os vírus que estão dentro. Então, o T citotóxico vai destruir células que foram invadidas pelo vírus e que, se essa célula continuar viva, a única coisa que ela vai fazer é produzir vírus daí para frente. Ela é uma célula que foi escravizada, então vai matar essa célula. Ok? Essa daqui é a imunidade celular, essa daqui é a imunidade humoral. Mas tem mais. Esse linfócito B que produziu o anticorpo, quando ele foi ativado pelo T-helper, ele vai produzir dois tipos de células, os plasmócitos e as células de memória. Os plasmócitos são os que vão ficar produzindo os anticorpos lá de cara e combatendo o vírus daquela infecção, naquele momento agora, logo no início. As células de memória, elas vão guardar, como nessa imagem aqui apresenta, elas vão guardar na membrana delas os anticorpos contra aquele vírus e as informações para poder produzir mais desses anticorpos rápido quando tiver contato de novo. Então, elas vão estar preparadas para encostou no vírus, ela já começa a produzir anticorpo sem passar por todo aquele caminho de ativação, ok? Esse caminho todo não vai acontecer de novo se essas células de memória, células B de memória aqui, se elas encostarem no vírus outra vez, porque ela já está ativada. Ela já sabe que aquilo é um invasor que precisa liberar anticorpos. Células T também tem células T de memória, e elas também ficam preparadas para, entrou o invasor, ela já pulou etapa e ela já começa o processo de defesa. Então, aí entra naquele gráfico que foi o final da aula passada. Quando você tem contato com um vírus a primeira vez, você demora um pouco para poder produzir seus anticorpos. Por quê? Porque está tendo todo esse caminho aqui acontecendo até chegar nos plasmócitos para produzir anticorpos. Tá? Então, você demora um pouco para produzir seus anticorpos, aí você fica de cama, se for uma gripe, 3 dias de cama, não sei o que, você está ainda produzindo anticorpos. Lá pelo 4º, 5º dia de gripe, você começa a melhorar. Por quê? Porque esses anticorpos estão aumentando aqui, estão sendo produzidos, e você começa a ganhar a briga. Você começa a ganhar a briga, esses anticorpos, eles se ligando aos vírus para destruir. Cada anticorpo, quando ele liga no vírus, ele também é destruído junto com o vírus. Então, esses anticorpos iniciais que foram produzidos aqui, ó, por todo aquele processo lento, eles vão depois caindo, porque eles foram fazendo o papel deles de defesa e vão sendo destruídos e eles vão caindo. Só que fica circulando no seu sangue as células de memória. As células de memória, uma segunda vez que você tiver contato com aquele vírus, ou com qualquer antígeno, elas já estão ativadas, já passaram por todo aquele processo de ativação de um monte de células, elas estão preparadas, encostou, elas já reagem. Já na hora, liberam um monte de anticorpos. E aquele monte de anticorpos é uma proporção muito maior do que o primeiro. Isso aqui é a taxa de proporção de anticorpos. Foi pouquinho. Muito maior do que o primeiro, essas células de memória vão liberar os anticorpos e combatem os vírus logo de cara e você ficou algumas horas só com mal-estar e passou e você nem sabe o que você teve. Ok? A primeira reação a gente chama essa primeira reação a gente chama dose de sensibilidade, dose de sensibilização. Você foi sensibilizado contra aquele antígeno.
A segunda reação, a gente chama de dose de choque, ou então anamnésica, que é aquela que tinha célula de memória, por isso que rapidamente você já reagiu, o organismo já reagiu. Ok? Beleza. Pensando nisso, entra no que a gente vai falar de vacina. A gente tem tipos diferentes de imunização. A gente tem imunização ativa, que é aquela que você produz anticorpo. E tem imunização passiva, que você não produz anticorpo. Você recebe, injeta em você o anticorpo pronto, que é o soro. Soro é imunização passiva. Pega um anticorpo que um cavalo criou contra algum invasor lá dele, limpa isso e coloca só os anticorpos do cavalo e injeta no seu sangue. Os anticorpos do cavalo já são as proteínas prontas para entrar no seu sangue e já combater aquela toxina que entrou lá. Então, é uma imunização passiva, você não produz anticorpo. Você já recebe ele pronto, combate, é como um remédio, acabou, acabou. Você não ficou com memória, não ficou com nada. Já a imunização ativa é aquela que você pegou o agente invasor e seu organismo criou anticorpos contra esse invasor, criou células de memória contra esse invasor e você está preparado para quando esse invasor vier de novo. Isso é imunização ativa. Essa imunização ativa, que é quando você produz anticorpos, ela pode ser do tipo ativa natural ou ativa artificial. A natural é essa que a gente contou. O vírus entrou em você e você fez isso tudo. A artificial é a vacina. É quando você produz vacina. Como que acontece quando você injeta uma vacina em você, uma imunização artificial? Ao invés de entrar o vírus em você, entra pedacinhos do vírus, ou vírus enfraquecido, ou vírus inativo, entra alguma parte do vírus, pelo menos, em você, que vai gerar a produção de anticorpos em você, sem te provocar a doença. Tem várias estratégias para produzir vacina, tá bom? O processo é o mesmo. Se você pegou naturalmente o vírus, ou se injetou um pedaço do vírus, pedaços do vírus em você, por exemplo, numa vacina, o processo é o mesmo. A célula apresentadora de antígeno vai fagocitar, e essa célula vai fazer todo aquele processo de resposta imunológica, apresentando para o helper, que apresenta para o B, que ativa o citotóxico, e que vai fazer anticorpos e células de memória. Ok? Todo o processo é igual depois que entrou um antígeno em você, seja de forma natural ou artificial. Agora, como que são feitas as vacinas? Até alguns anos atrás, vacinas eram vírus enfraquecido, pega o próprio vírus, digamos que fosse vacina de vírus enfraquecido do Covid, da Covid, né, do SARS-CoV-2. Pega o próprio SARS-CoV-2 e enfraquece esse vírus. Como que se enfraquece? Tem várias maneiras de você fazer isso, mas você vai deixar o vírus com baixíssimo potencial virulento de replicar, de infectar e tal. Tá? Ele está enfraquecido, ele não vai conseguir gerar uma doença grave em você. Essa que é a lógica do vírus enfraquecido. A maioria das vacinas, até alguns anos atrás, eram feitas assim. Ou vírus enfraquecido, ou vírus inativado. E vírus inativado significa o quê? Ele não tem a capacidade de se reproduzir dentro de você. Ele está entrando em você só para poder gerar aquela resposta imunológica. Mas ele, aquele que injetou ali com a seringa em você, ele não tem a capacidade de se reproduzir dentro de você. Esse é o vírus inativado. A maioria das vacinas era assim. Resposta imunológica, tudo igual. Por quê? Na prática entrou pedacinho ou inteiro, ou fraco, ou inativo do vírus em você, vai ser fagocitado, apresentado e fazer todo aquele processo. Porém, nos últimos anos, foram surgindo, desenvolvendo tecnologias para outras formas de fazer vacina. Você pode colocar o vírus inativo ou enfraquecido, mas você também pode colocar vetores virais. Vou explicar cada um o que é. Você vai usar o vírus como uma caixinha para poder levar alguma coisa para dentro do corpo só. E você coloca dentro do vírus aquilo que você quer levar para lá. É um vetor, ele está carregando uma molécula ou pedaços de molécula para você criar imunidades contra aquela molécula. Então você usa um vírus verdadeiro para ele levar para dentro do seu corpo aquilo que o seu corpo vai ter que pegar ali, as células apresentadoras vão ter que ter contato para apresentar para os demais linfócitos e fazer o processo de produção de anticorpos, tá? Então, você pode usar um vetor viral. Esse vetor viral, ou seja, ele está levando um pacote para dentro do seu corpo, né? Ele pode ser um vetor viral replicante ou um vetor viral não replicante.
O vetor viral replicante é aquele que tem condições de fazer cópias, de se replicar dentro do seu organismo, mas não de te deixar doente. E o não replicante é que ele só está levando aquela proteína lá para ser apresentada, mas não vai fazer nada. Mas você tem vírus, vacina também, tecnologia para fazer vacina de DNA e vacina de RNA, vou explicar como que é já já. Ou então, vacina com pedacinhos de proteínas do vírus, que você quer se defender dele, não é o vírus, só pedacinho de proteína, ou então com partículas parecidas com as proteínas do vírus, artificiais que você faz e bota lá para poder gerar imunidade em você. Vamos explicar cada um. Eu vou falar cada um, tá bom? Mas aqui, pensando na Covid-19, nessa doença, na pandemia, no SARS-CoV-2, todas as estratégias de produzir vacinas estão sendo usadas. Estão usando tudo. Tem um monte de vacina, um monte de empresas diferentes tentando fazer vacina há alguns meses já. Tá? Esses números são de 31 de julho, já mudou, por exemplo, na fase 3 aqui já são 9, isso aqui mudou, tá bom? Mas eu vou falar, vou explicar. O caminho para produzir uma vacina, ele é o seguinte, você tem fases, a fase pré-clínica, depois fase 1, 2, 3 e aprovação, tá? Fase pré-clínica é a fase onde está testando ainda, fazendo em laboratório, testando em animais, não foi para ser humano ainda. Essa fase é onde está a maioria das vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo. Aí, de vez em quando, você vê uma manchete, nossa, o laboratório tal, por exemplo, no Brasil, conseguiu resposta imunológica com a vacina dela. Aí você fala, nossa, o próprio Brasil está produzindo a sua. Vai olhar lá, não, ela está na fase pré-clínica ainda. 94% das vacinas falham da fase pré-clínica para a fase 1. 94 a cada 100 falham. Fase pré-clínica, falha pra caramba. De vários tipos de falha, tá bom? Quando entra na fase 1 e passa da fase 1 para frente, é que a gente vai ter, de fato, vacina, tá bom? Fase 1 é o quê? Pega alguns indivíduos extremamente corajosos, que confiam muito bem no trabalho que foi feito em teste em animais antes, e olha assim, não, se não matou o chimpanzé, não vai me matar. Se não matou o macaquinho, não me mata também. Então vai. Testou em animais, deu certo, os indivíduos voluntários que aceitam ser testados nessa fase 1 são os cobaias iniciais que correm o maior risco, porque colocam neles vacinas que foram testadas nos animais e que nos animais não mataram e deram resultado, né? E aí ali vai ser testado nesses primeiros indivíduos a segurança, ou seja, morre, não morre, faz efeito grave, não faz, entendeu? São riscos maiores aqui nessa fase 1. São alguns em poucos indivíduos aqui. Qual é a dose que vai ser adequada? Ah, essa dose foi demais, ela pode matar. Essa dose daqui não, essa daqui tá ok, mas também não gerou resposta imunológica. Então, qual o meio termo entre matar e gerar resposta imunológica? Produzir anticorpos, produzir célula de memória. Esses ajustes vão ser feitos aqui nos indivíduos cobaias, nos voluntários da fase 1. Passou da fase 1, é porque funcionou. Passou da fase 1, demonstrou segurança para aqueles indivíduos, achou a dose certa, gerou resposta imunológica, gerou célula de memória, é uma vacina. Agora, ela pode ser aplicada na população? O que falta demonstrar? Vem a fase 2 e 3, que é o quê? Estatística. Fase 2 e fase 3, na fase 2 vão ser testadas centenas de pessoas. Ali ainda está checando segurança, porque podem aparecer efeitos colaterais que na fase 1 em 10 indivíduos só não apareceram, em 40 só não apareceram, ok? Então, na fase 1, em poucos indivíduos, não gerou efeito colateral, Nicolas, os voluntários ganham grana para isso? Depende de cada caso, tá bom? Luiz, esse zero aprovado é vontade de chorar? Não, já, eu vou falar o estágio atual disso já já, Luiz, a gente já tem vacina aprovada, tá bom? Mas tem alguns poréns para falar aí, peraí que eu já chego lá. Maria Eduarda, estava comendo, beleza. Nicolas, o cara pode ganhar, por exemplo, é muito esdrúxulo, mas sim, tem casos assim. O cara pode ganhar a liberdade de uma pena na prisão, por exemplo, por ser o cobaia de fase 1. Entendeu? Já tiveram casos desse tipo, tá? Então, não necessariamente é uma graninha, tá? Mas sim, pode ter a graninha. Pode ter a graninha e tem. Tem pessoas que são voluntárias para poder receber dinheiro também por isso.
E outros que são pela própria ciência. O cara também é cientista, ele injeta nele mesmo, entendeu? Tem isso. Ele confia tanto nos testes que ele fez nos animais que ele injeta nele mesmo. O próprio cientista é o cobaia. Tem isso muito comum. Mas vamos lá. Enquanto está testando fase 2 em centenas de indivíduos, pode aparecer ali aqueles efeitos colaterais que seriam só da ordem de centenas. 1 a cada 400 isso acontece. 1 a cada 100 vai ter aquele efeito colateral. Ou seja, se testou 10 indivíduos só na fase 1, não apareceram aqueles efeitos colaterais. Então, centenas são para isso, para pegar os efeitos colaterais da ordem de centenas. Ok? Fase 3, não tem mais segurança sendo testada. Por quê? Porque se não apareceu na ordem de 1 para cada 100, 1 para cada 400, 500, se não apareceu na ordem de centenas os efeitos colaterais, é muito pouco provável aparecer na de milhares, mas ainda é possível. Então, na fase 3, pegam milhares de pessoas, que é o que o mundo todo está testando. Já tem um monte de gente no Brasil que já está vacinado contra o SARS-CoV-2. Por quê? Porque tem várias vacinas diferentes que estão na fase 3 e que já estão testando aqui no Brasil, e vieram e pegaram voluntários. Em Campinas mesmo aqui tem voluntários sendo testados e tal, que pegaram voluntários e as pessoas receberam a vacina, estão já imunizadas, mas estão ali virando estatística. Para poder falar o quê? Protegeu? Ok. Que nível de proteção? Que nível de anticorpos? Produziu células de memória? Ah, ok. Comparou com placebo? Do placebo também produziu e você não? Então, essas comparações e qual o percentual de imunização que consegue, isso tudo você ganha aqui na fase 2 e 3. Gera estatística, mas as pessoas já estão sendo vacinadas nesse caso. Porque se funcionou, já foi vacinado. Entendeu? Então, a gente tem aqui centenas e milhares. É possível aparecer erro da ordem de 1 a cada 10 mil? É possível. Aí nessa fase 3 aqui descobre, tá bom? Só que cada fase que passa, a chance de erro vai diminuindo, de efeitos colaterais vai diminuindo, tá bom? Passou isso aqui tudo, vem a aprovação. Esse processo sempre levou anos para ser feito. Anos e anos para ser feito. Ok? Tem vacina que levou 10 anos para chegar no final. Espera um pouquinho que eu respondo. Clara. É a Clara, né? Não? É? É claro. Bom, eu respondo já já. A vacina vai ser tipo da gripe? A gente ainda não sabe, claro. Mas eu vou explicar já já por quê. Provavelmente sim, mas não para todo ano, claro, mas chega lá. Sempre levaram anos para poder chegar. Só que eram anos fazendo de que maneira? Vamos testar em macaquinhos, X macaquinhos, é um laboratório fazendo, morreu, não deu certo, volta para o zero. Começa a não morreu, então vamos para frente. Segue aquilo bem devagar. Passou da fase 1, ele vai para a fase 1. Quantos voluntários? Alguns de um laboratório, de uma cidade só de um lugar. Aí depois aquilo ali faz aquele teste de fase 1 e acompanha aquelas pessoas por anos, para poder ver se não tem efeito colateral de surgimento. Nossa, como que é o nome? Efeito colateral de surgimento tardio. Depois de anos surgiu um efeito colateral. Aí observou na fase 1, passou anos. Não, vamos para 2 anos, vamos para 3 anos, 10 anos e uma vacina está pronta. Era assim. Até 2020 era assim. Ok? Até janeiro de 2020 era assim que se fazia vacina. Qual foi a decisão que o mundo inteiro tomou em 2020 que mudou? Combinar fases. Além disso, multiplicar estratégias. Ok? Lembra de todos aqueles tipos de vacina que eu citei? Todos estão testando tudo. Ao invés do laboratório pegar um grupo de macaquinho e testar ali, pegam vários grupos. Ao invés de pegar gente na fase 1 voluntária de uma cidade, pega de várias cidades. Faz tudo ao mesmo tempo. Um mesmo laboratório faz mais de uma vacina. Mais de uma estratégia. Vacina de RNA, de DNA, vacina de pedacinho de proteína artificial, de vírus enfraquecido, de vírus inativado, de vírus... Vai testando tudo ao mesmo tempo. Então, você tem múltiplas vacinas com vários caminhos, tudo ao mesmo tempo para poder chegar lá. Nunca aconteceu isso antes. Isso já acelera o processo. Segundo, e o principal fator de acelerar o processo, ou seja, primeiro está gastando dinheiro para caramba fazendo um monte ao mesmo tempo. Segundo, combinando fases.
Passou da fase 1, gente, já está considerando vacina. Vamos pegar centenas e testar, já vamos pegar milhares e testar ao mesmo tempo. Já vamos tirando a estatística das centenas e dos milhares ao mesmo tempo. E outra, ao invés de ficar anos na fase 1, anos na fase 2 e anos na fase 3, são semanas na fase 1, semanas na 2 e semanas na 3. Sobrepondo fases, fazendo tudo mais curto, para poder chegar no final. Vai chegar? Vai. Já chegou? Já tem 9 vacinas prontas. E mais um monte que está quase. Ok? Agora, é seguro? Que segurança que isso daí está fugindo? Esse processo inteiro passou das falhas da pré-clínica, passou dos riscos maiores da fase 1. Agora, na fase 2 e 3, aqueles riscos da ordem de centenas ou da ordem de milhares, esses riscos, a gente não está olhando para eles. Risco de surgimento tardio, não tem jeito de saber, porque não vai dar para poder ficar esperando anos. Então, vacinas aprovadas? Sim. Prontas? Temos 9. Aprovadas? Já tem 1. 2 aprovadas, ok? Só que essas vacinas, elas fizeram tudo certinho, mas a gente tem a consciência de que efeitos colaterais tardios, a gente não tem como medir. Só que a chance de você morrer tomando essa vacina, você morrer por um efeito colateral tardio, ela é bem menor do que de você morrer de Covid. Então, a gente escolhe o risco menor. Risco de fase 3, gente. Ser cobaia em fase 3, porque na prática é isso. Por exemplo, a vacina da Rússia. Foi pronta, já estão começando a vacinar a população lá. Certo? Já deixaram a população consciente. É fase 3. A gente fez até a 2, agora a 3 já vai ser na população de uma vez. Grupos de risco, profissionais de saúde, quem quiser, venha. Entendeu? A estatística vai ser tirada da fase 3 já. Se acontecer de alguém morrer por um efeito colateral tardio da vacina, foi baixa de guerra. É uma guerra contra o vírus. Ok? Pior seria sem ela. Isso já acontece com o medicamento. A indústria farmacêutica solta o medicamento e os passos que ela deu de segurança, levou anos para poder fazer, mas os passos que ela deu, ela não fez o teste de milhares de pessoas naquele medicamento. O teste de milhares já são dos pacientes. E aí, quando um paciente tem um efeito colateral grave, que consegue comprovar que foi por causa daquele medicamento, entra na bula aquele efeito colateral. Mas o medicamento já está beneficiando a maioria, teve uma baixa de guerra, aquela baixa de guerra vira bula. Virou a bula, você tem consciência do risco que você está correndo quando você toma aquele remédio. A gente já estava acostumado com isso, só que a gente não tinha consciência, não discutia, não pensava nisso. Mas isso já acontece no mundo, com o remédio. Agora vai ser com a vacina. Entenderam o que está acontecendo? Está claro para vocês? Agora vamos lá. Pergunta da Clara. A vacina vai ser do tipo da gripe que precisa ser tomada todo ano ou só uma dose? Claro, nós vamos ter várias vacinas. Nós não vamos ter uma vacina. Paraná comprou da Rússia. São Paulo comprou da China. Governo Federal de Oxford. Só aqui eu já estou falando de 3. Que tem prontas, já são 9. Quando começar a vacinar, já vão ter outras prontas também sendo vendidas. Governos municipais, estaduais e federais vão comprando os lotes. Nós vamos ter vacinas múltiplas, com imunidades múltiplas. Vão ter vacinas que vão gerar uma imunidade que vai durar 1 ano, vai ter vacina que vai durar 2, vai ter vacina que pode durar mais, a gente não sabe. Quanto tempo vai durar essa imunidade? Não tem jeito de saber. Como? Tem que esperar o tempo passar. Ok? A gente tem que esperar o tempo passar, fazer as medições, avaliar isso, para poder a gente conseguir. O Dória falou que até fevereiro ou março vacinou a população do estado inteiro. Ok, eu vi isso também. Nós vamos falar sobre essa vacina do Dória. Vou falar já. Não é do Dória, essa vacina que o estado de São Paulo está comprando, beleza. Tá bom, mas a gente nós vamos tratar dela já já. Entendeu, então, Clara, essa questão? Quanto tempo vai durar essa imunidade? Não sabemos. Você é vacinado, por exemplo, com a antitetânica, dura 10 anos a sua imunidade.
Que imunidade é essa que dura 10 anos? As células de memória, que a gente acabou de ver ali, entendeu, Clara? 10 anos. Vai que uma dessas aí gera uma imunidade tão alta? Provavelmente não, mas vai que gera, entendeu? O mais provável é que a gente tenha uma imunidade da faixa de 2 anos aí, e a cada 2 anos tem que tomar de novo, tá bom? Isso é o mais provável pelos estudos que têm saído aí, mas é tudo previsão, estimativa, porque para ter certeza tem que esperar o tempo passar e você ver que de fato aquilo aconteceu, nesse caso. Gerou imunidade? Gerou. Essas 9 já funcionaram, já deu certo, beleza. Agora deixa eu falar para vocês, antes que acabe a aula, deixa eu falar para vocês sobre essas vacinas que estão em andamento. Então, ó, você tem vacina do mundo inteiro, lá eu falei 139, já tem mais do que isso lá sendo produzidas e elas estão caminhando nas fases. Isso aqui, ó, coloridinha, é a fase que já acabou. Fase pré-clínica, no final de julho, né, início de agosto, ali, na primeira semana de agosto, a gente tinha essas aqui, tinham acabado a fase pré-clínica e estavam fazendo simultaneamente aqui, ó, 1, 2 e 3, tá vendo aqui? Fases que terminaram, ó, vacinas que terminaram a pré-clínica e que estão fazendo ao mesmo tempo a fase 1 e 2, ó, estão aqui. Ao invés de testar alguns indivíduos de cobaia inicial, estão testando algumas centenas de indivíduos de cobaias iniciais. Voluntários têm, então estão fazendo. 1 e 2 ao mesmo tempo, essas aqui, tá? Você tem vacinas que estão ainda só na fase 1, beleza? E de todas as estratégias que eu falei, quais são? Vírus inativo, você tem vacinas que já estão ali, ó, fase 1, 2 e 3, ok? Principalmente as chinesas, essas 3 aqui, ó, fase 1, 2 e 3 são chinesas, ok? Vírus inativo. Você pega o vírus, ele não tem a capacidade de fazer mal para você e coloca ele lá para poder gerar a resposta imunológica. 1, 2 e 3. E uma dessas 3 aqui é a que o Dória está comprando, é a de São Paulo, tá? Inativo significa que o vírus não tem a capacidade de te gerar a doença, que com certeza, quando começar essa vacina circular, vão existir mensagens e vídeos de pessoas falando que pegaram a doença por causa da vacina, tá bom? O que eu estou falando é o seguinte, vírus inativo, ele não tem a capacidade de gerar doença em você, tá bom? Ele pode gerar efeito colateral, outras coisas, mas a doença não. Esse vírus tem chance de ser erradicado daqui a vários anos ou é algo que vai existir meio que para sempre? Olha, é bem provável que seja como o da gripe. A gente vai ficar convivendo agora com mutações dele de tempo em tempo, tendo que fazer vacinação de novo, mas não quarentena de novo, porque o da gripe você não tem que fazer quarentena todo ano por causa de pandemia de gripe, que todo ano tem. Vírus da gripe todo ano tem mutação, tem uma pandemia nova e a gente vive com ele. Você não tem que fazer quarentena, porque todo ano as mutações novas elas vão sendo rastreadas e a linha de produção das vacinas já está pronta e ela é feita constante, entendeu? Como ela é feita constante, você pega a cepa nova que está se espalhando e já coloca na vacina do ano anterior e você já vai produzindo aquilo e sai. Quando você recebe a vacina da gripe, você não está sendo vacinado só por a cepa do ano. Você pega aquela do ano e dos anteriores. Você vai só modificando ali a vacina, incrementando para as variações novas. Então, vão ter fábricas de vacinas para o SARS-CoV-2 para o mundo inteiro, igual tem fábrica de vacina do SARS-CoV, do influenza para o mundo inteiro. Entendeu? E aí, de tempo em tempo, que a gente não sabe qual vai ser, essas vacinas vão estar saindo, a gente vai ter que tomar. Provavelmente é isso que vai acontecer. Radicado, dificilmente. Então, você tem as de subunidade de proteína, ou seja, pedacinhos de proteínas do vírus. As canadenses estão aqui, ó, embaixo, mas elas estão atrasadas ainda. Ok? Que estão ali fase 1, 2 e 3 também. Tá? Então, você tem aqui, ó, fase 1, 2 e 3 com pedacinho de vírus. Essas aqui são as que inspiram mais confiança. Você tem a vacina canadense aqui, ó, que é com partícula artificial de proteína. Fabrica uma proteína artificial parecida com a spike do vírus e bota na vacina para você reagir e gerar imunidade contra o vírus sem ter colocado nada do vírus dentro de você. Essa teoricamente, seria a mais segura de todas, mas ela está atrasada. A vacina da Rússia está aqui, ó, e a de Oxford também. As duas, a da Rússia que surgiu de uma vez, todo mundo, nossa, e aí, o que eu vou fazer? Isso funciona, não funciona? Eles já mostraram que a deles, eles fizeram até a 2 e a 3 está sendo a população. O governo do Paraná, por exemplo, já comprou da Rússia, tá bom? Nos próximos meses vão chegar, ou seja, antes do fim do ano já está aqui. Eles disseram que vão produzir a partir de outubro já, novembro, dezembro estão distribuindo. A de Oxford está falando que entre outubro e novembro está distribuindo também, que é a que o governo federal comprou, tá bom? Que são o quê? Vírus não replicante, é um vetor viral. Pega uma caixinha do vírus,
Eu vou mostrar para vocês aqui. Pega uma caixinha do vírus, inativa, ou seja, ele não tem condições de gerar infecção nenhuma, e coloca lá dentro alguma coisa para levar. E ele lá vai ser absorvido pela célula apresentadora, que vai pegar a proteína, ativar a célula T auxiliar, que vai ativar as células T citotóxicas e células B, para produzir os anticorpos. Beleza. Uma dessas vacinas, que é a de Oxford, ela fez o quê? Pegou a RNA da proteína spike do vírus, um pedaço só da proteína, e botou dentro do vetor viral, dentro de uma caixinha de um vírus de gripe de macaco. O vírus está vazio, ele não vai produzir gripe de macaco na gente. Ele não funciona, ele é um vírus inativo. Só que dentro dele pôs um RNA do SARS-CoV-2 para a proteína spike dele. E aí esse vírus entra na gente, ele não tem a capacidade de replicar, mas a célula apresentadora vai lá e fagocita, destrói, pega todos esses pedacinhos, apresenta e a gente cria resistência à proteína spike, ou seja, ao SARS-CoV-2, sem ter colocado o SARS-CoV-2 dentro da gente. Essa é a de Oxford, por exemplo, a da Rússia, é esse caminho aqui que fizeram. Tá bom? Tem vacina de DNA, que aí vai botar um pedacinho de DNA dentro, que vai entrar dentro do seu genoma, para poder o seu genoma produzir o RNA da proteína spike, por exemplo, de uma proteína específica, que você mesmo vai produzir, que o seu corpo vai reagir a ela produzindo anticorpos. Essa é a que dá mais medo, porque você vai colocar um DNA que vai entrar no seu genoma, ok? Mas essa, a gente tem algumas aí, fase 1, 2 e 3, ok? Mas não são as que foram compradas no Brasil. Então, a de Oxford, até agora, que o governo federal está apostando nela, pegou um adenovírus de chimpanzé e bota a RNA do SARS-CoV-2 e põe para dentro da gente, ok? A da Rússia fez fase 2, como eu já falei, eu adiantei esse slide lá. Fez a fase 2, o teste final já está sendo a população, fez uma sobreposição de fases bem arrojada para poder ser a primeira, e saiu aí como a primeira, e já provou que gerou células T citotóxicas, ou seja, se gerou célula T citotóxica, ativou linfócitos B também e produziu plasmócitos e células de memória. Então, está produzindo anticorpos. Então, ela demonstrou que ela funciona, ok? O que está escapando disso tudo? Efeito colateral de longa duração. De longa duração, não, desculpa. Efeito colateral de surgimento tardio. Esse a gente não tem. É uma opção que o mundo fez. Não vai ter como esperar. Pode existir efeito colateral? Pode. Não tomar vacina por causa disso? Aí não é prudente. Porque estatisticamente a chance do efeito colateral de surgimento tardio acontecer em você por causa da vacina vai ser bem menor do que de morrer por causa do Covid. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Alguma pergunta mais? O que eu acho das pessoas que falam que não vão tomar vacina só porque é da China?